Territórios sociais. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, este é o 4º episódio da primeira série de entrevistas do nosso Territórios Sociais, o podcast que dá visibilidade a projetos que nos ajudam a reimaginar essa grande aldeia global. Eu sou Robson Santo, publicitário e entusiasta do terceiro setor, que tem muita fé no próximo e no empreendedorismo social como forma de transformação. Hoje temos a presença da querida amiga Lívia Regina, ela é sergipana, comunicóloga, especialista digital e também empreendedora social. E a nossa convidada de hoje é a Ivete Macedo, gestora social do projeto Lacre do Bem, e a mãe da Júlia Macedo, idealizadora super precoce desse grande projeto. O Lacre do Bem é uma ideia simples e que tem ajudado centenas de pessoas com mobilidade reduzida a ter um pouco mais de qualidade de vida. Prazer enorme te conhecer. Parabéns pelo projeto e, principalmente, parabéns pela filha. E obrigado por nos brindar com essa história inspiradora. E você que nos assiste, quero te convidar, mais uma vez, para se inscrever no nosso canal e nos ajudar a espalhar histórias fantásticas como essa. E eu começo com a nossa pergunta filosófica, que já é tradição, né? Uma pergunta que eu faria à Júlia, mas tenho certeza que a Ivete pode responder com muita fidelidade. Ivete, nós recebemos 2 convidados que empreenderam ainda muito novos. O Helder Quiroga, da ONG Contato, que iniciou sua trajetória com um pouco mais de 20 anos. E a Ana Flávia, que aos 23 já era presidente da Volmap, a Associação de Voluntários do Mário Pena, uma associação que apoia o Mário Pena, que é um dos principais hospitais de câncer do Brasil. Então, muito precoces. Agora, a idade que a Júlia resolveu iniciar esse projeto, começou a se preocupar com o outro, é realmente surpreendente. Como que foi lidar com essa história? Esse querer fazer o bem da Júlia aos 9 anos de idade. E qual que foi a sua influência nisso tudo? Obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. No início foi muito difícil, né? Porque ela, aos 9 anos, chegou com essa ideia de espalhar os bilhetinhos, né, pela sala, com os amigos, pedindo para eles levar os lacres. E a gente, assim, achou que era uma loucura, né? Porque não é fácil conseguir esse equivalente de lacres para doar uma cadeira de rodas, que são aproximadamente 352.900 lacres. Aí é uma loucura, né? A gente pensar que vai conseguir isso para doar uma cadeira. Aí, no início, eu desmotivei ela, né? Ela, com 2 meses, fazendo os bilhetinhos e chegando em casa, assim, super empolgada com aqueles lacres que ela recebia dos amigos, em caixinha de xarope, cheia de lacres, em embalagem de Kinder Ovo. Então, assim, toda empolgada. Olha aqui o tanto que eu já consegui. Aí eu só olhava para a parte vazia do pet, né? Eu falava assim, minha filha, desiste disso, que é uma loucura, é muito difícil conseguir, mas ela não. Ela, persistente, continuou a campanha. E a gente viu que a gente tinha que fazer algo, né, para ajudá-la, para apoiá-la nesse momento. Aí eu pedi, né, a gente fez juntas um cartaz, nós pedimos para a diretora Mônica, na época do colégio dela, colocar na escola. E ela não ficou por aí, ela falou, não, né, em todas as escolas, eu quero todas as unidades do colégio me ajudando. Olha que legal. Aí ela espalhou o cartaz por todas as unidades do Colégio Santa Maria e em 4 meses a gente surpreendeu que os lacres estavam vindo cada dia com mais frequência e as pessoas, assim, envolvidas, empolgadas e contagiadas a fazer o bem com a Júlia. Mas, assim, eu acredito que, desde muito cedo, né, a Júlia presenciou a avó, nós, pais, né, fazendo bem dentro das nossas possibilidades, né? Assim, final de ano, a gente sempre fazia, né, Natal, aí a gente convidava todos os amigos do condomínio para descer para o salão de festa e a gente embalar presentes para dar para as crianças. Então, assim, desde pequena, ela praticou
a empatia ao próximo. Eu acho que isso que motivou ela a despertar isso bem cedo. Ivete, primeiro eu quero te dar os parabéns pela iniciativa e queria que você falasse um pouco mais sobre pós. Quando vocês finalmente conseguiram doar a primeira cadeira, como foi essa trajetória, esse projeto que agora se tornou Brasil, nível Brasil, e começou com a ação pontual de vocês? No início, assim, foi muito desafiador, né? E muito difícil. Primeiro que eu nunca trabalhei no terceiro setor, né? E eu vi que a gente não poderia ficar só numa simples iniciativa. A gente tinha que fazer, né, uma instituição, fazer uma associação registrada, né? E a gente percorreu um longo caminho, né, de acertos, de erros, e a gente contou com a ajuda de vários voluntários, porque a gente não tinha, né, como investir nesse projeto, né? Então, assim, tudo foi com a ajuda de várias pessoas. A gente fazendo o estatuto, a gente criando o estatuto com um escritório, né, que foi pro bono, a gente registrou, com muita dificuldade no cartório, porque todas as despesas, né, para o terceiro setor não é fácil. Mas também com a coleta dos lacres. Por quê? A Júlia era convidada para ir em muitas escolas. As crianças começavam a juntar, mas queria entregar para a Júlia, né? Então, a gente conciliava a agenda, né, da Júlia de estudos com o projeto. Aí, um dia mesmo, a gente estava fazendo uma coleta de mais de 3.500 pets no nosso carro de passeio. E, nesse trajeto, na volta para casa, e foi lindo esse dia, porque as crianças fizeram um coração de pet e colocaram a Júlia no centro desse coração. Era a forma, né, que eles estavam querendo homenageá-la, por ela criar um projeto que estava entregando para as pessoas tanto amor, tanta mobilidade, estava assim colocando, né, a causa mesmo em debate. E nesse dia, no sinal de trânsito, eu freiei na João César de Oliveira e os lacres vieram todos para cima de mim dela. E quebrou o para-brisa do carro. Nesse dia, ela falou para mim: mãe, a gente não pode continuar do jeito que a gente está. A gente tem que conseguir um carro de carga. Aí a gente ficou, né, com esse problema. Como conseguir um carro de carga? E ela teve a ideia, a iniciativa, porque sempre ela teve as iniciativas, né? Precisava no ponto de coleta, ela escrevia um e-mail para o marketing de um shopping, pedindo esse ponto de coleta lá. Ela sempre teve a iniciativa de abrir portas, de ter ideias, de tentar resolver. Aí ela escreveu para várias empresas, fabricantes de veículos, pedindo um carro de carga. Mas a gente nunca sabe, né, se realmente o marketing dessas empresas recebeu, né? Mas ela escreveu também para o Luciano Huck. Aí assim, o Luciano Huck esteve, né, atendendo o pedido dela. E mais para frente a gente vai contar, né? Guarda um pouquinho, porque essa história ela é muito legal e a gente vamos fazer um mistério aqui. Isso mesmo. Mas ainda dentro da sua resposta, Ivete, como é que foi lidar, né, com uma criança com todas as atividades próprias da infância, brincar, estudar, enfim, praticar esporte, que já toma muito tempo da criança? Como é que foi lidar com isso na prática? Assim, poxa, minha filha tinha uma preocupação, como é que vocês organizaram isso? Não foi fácil, né? Primeiro porque a gente mora em apartamento, né? E os lacres começaram a chegar e virou aquele tumulto, né? Aí a gente conciliava muito bem o tempo dela, de todas ela sempre fez todas as atividades, mas conciliava alguns dias para o projeto Lacre do Bem.
Mas eu tinha outro trabalho, né? Eu fui, assim, praticamente tomada pela iniciativa da Júlia a fazer algo também pelo próximo. A gente brinca, né, que o terceiro setor parece que chama a gente, quando a gente é picado pela abelhinha do bem, a gente não consegue, né, sair disso. Mas a gente sempre conciliou muito bem o tempo da Júlia, as atividades dela. Ela sempre gostou de fazer natação, ela fazia no Corpo de Bombeiro, eu levava, buscava. Então, assim, foi sempre conciliando toda a rotina escolar dela. E ela sempre gostou muito de ler, ela dedica muito à leitura. Ela, assim, sempre achava um tempo nesse percurso da gente entre as escolas, entre as palestras, entre as empresas. Sempre estava no carro com um Kindle, lendo um livro, sempre acompanhando toda a rotina dela muito bem. E a gente conciliava. Fantástico. Legal demais. Lá no início da campanha, você disse que 4 meses após foi que começaram a chegar realmente em volume esses lacres. E quanto tempo mesmo vocês levaram para reunir esses 352 mil lacres? Como foi esse envolvimento de voluntariado? Conta para a gente. Foi menos de 6 meses a gente conseguiu doar a primeira cadeira de rodas. Ela contagiou muita gente. Tinha gente que vinha, tinha senhores assim que vinha do Caiçara a pé levar lacres para ela lá em casa. E, assim, já teve excursão de igreja evangélica na porta lá de casa. Então, a gente viu a necessidade que a gente tinha que ter um espaço para receber esses lacres. Aí, ela pediu para o tio dela, né, o Alberto, para ceder um espaço da gráfica, que é ali no Abílio Machado, na Alipe de Melo. Aí, nós ficamos lá um período. Aí, a metade da gráfica dele, o galpão, ficou cheio de lacres. Aí, os lacres iam acumulando, até a gente conseguir reciclar. No início, a gente reciclava diretamente no ferro velho, né? A gente não tinha conhecimento de onde reciclar com o melhor preço. Aí, aos pouquinhos que a gente foi registrando a ONG, criando todo o conhecimento em busca de indústrias de reciclagem, tendo, né, todos os registros para transportar o resíduo que hoje é necessário, o MTR. Aí a gente foi se profissionalizando, né, fazendo uma gestão mais eficiente. E eu já fui, né, compradora do Carrefour, da rede Carrefour. Então, eu fiz uma pesquisa aí nesse mercado para entender um pouco mais. Mas foi um grande desafio, né, chegar a esse ponto. Mas foi um desafio que mostra que realmente o impossível é possível. É possível. E o mais importante, com a união de várias pessoas num propósito, nós temos, né, o resultado com mais impacto social, ambiental, né, e a gente transforma mais vidas juntos. É querer fazer, né? Esse projeto ele é muito legal porque ele tem essa história da economia circular, né, da reciclagem que o meio ambiente tanto precisa. Então, ele atende várias pontas, né, de pensar um mundo mais legal, né? E, Ivete, além da mobilidade, que por si já é um ganho absurdo, né? A pessoa poder, né? A gente conhece alguns casos de pessoas que não podem se movimentarem por conta da falta da cadeira. Além desse ganho, que já é muito, você estava falando de uma história, né, do noivo lá do Espírito Santo. Como que é essa história, assim? Porque além de ele poder se movimentar, tem mais coisas por trás disso aí. Conta pra gente essa história. Na realidade, a gente, né, no nosso dia a dia, a gente não tem muito acesso a várias pessoas que precisam de uma cadeira de rodas. E nesse período, né, que a gente desenvolveu a campanha, a gente tem assim, inúmeras histórias que nos comoveu
que nos moveu a continuar fazendo o projeto e a continuar no terceiro setor, que é tão difícil. Um dia nós recebemos um contato de um noivo do Espírito Santo, que o sonho dele era casar, mas ele queria casar dignamente. Ele não queria entrar na igreja se rastejando, porque ele era um jovem amputado, né? Teve um acidente de moto, teve amputação das 2 pernas e ele queria não entrar assim, rastejando. Aí ele escreveu para a gente no Instagram pedindo encarecidamente para realizar o sonho dele, que era ter uma cadeira de rodas, para ele ter dignidade, ter uma forma, né, mais respeitosa com a noiva, com os convidados, com os familiares, e ele se sentir bem casando. E a gente fez uma força-tarefa, conseguiu uma carona solidária nas redes sociais, a gente mobilizou várias pessoas a realizar esse sonho. E essa cadeira de rodas chegou em Vitória através de um parceiro nosso, que a gente mandou entregar lá nesse parceiro, que era o Banestes, para esse parceiro entregar essa cadeira. E um dos diretores foi fazer essa entrega. Ele falou assim: Ivete, eu já mobilizei vários milhões de investimentos, já tive assim várias vitórias no trabalho com o que eu arrecadei de fundos para os investimentos, mas a maior vitória que eu tive foi quando eu entreguei essa cadeira, porque eu vi o renascer do sorriso desse jovem. Eu vi que eu entreguei a dignidade para ele, a dignidade dele entrar dignamente no casamento, com alegria. E isso foi, para mim, o melhor dos prêmios, o melhor do que eu recebi em todos os meus anos de trabalho. Então, assim, essa história nos moveu muito, nos comoveu, né, muito. E não só a gente do Lacre do Bem, mas os parceiros que apoiou esse projeto, né, que apoiam. Então, às vezes, a empresa, ela faz um projeto social com o intuito de fazer um marketing social, fazer um impacto social e ambiental, mas ela não vê que a maior transformação pode ser dentro da empresa. Nós temos vários relatos hoje de empresas que fazem a campanha Lacre do Bem e o time fica engajado. O time se entrosa melhor, porque tem departamentos que um não conversa com o outro. Aí, quando a campanha chega na empresa, todo mundo abraça e vira uma competição saudável. E é muito interessante isso. A gente tem acompanhado, a gente está enfronhado nesse setor, e a gente tem acompanhado e percebido isso. Assim, o RH... ele muda quando a empresa se engaja em alguma causa. Eu acho que passa por aí um orgulho, né, de fazer parte dessa empresa e essa competição saudável, né, de poder participar dessa história que a empresa está abraçando. De fato, isso tem mudado muito, assim, e as empresas estão percebendo isso. Não só o público consumidor, né? A gente tem dados aí que mostram que o público hoje, a grande maioria, está interessado em empresas que se mobilizam, mas os colaboradores, os funcionários, eles estão preocupados também com empresas que têm propósito. Eles querem abraçar esse propósito. É sensacional isso. A Ivete, até me emocionei aqui com você contando algo que o Robson estava falando, né, sobre essa questão de que o seu projeto ele realmente abraça várias pontas. Eu acho que ele não é só um projeto que a gente olha e admira, mas ele é também uma referência, no sentido de que, recentemente, eu vi uma notícia de que a ONU está preocupada, porque a Agenda 2030, né, cada vez mais distante de ser cumprida, com seus 17 objetivos, evoluíram para 20, e o seu projeto ele atende a vários objetivos de desenvolvimento sustentável. Vários, inclusão, ambiental, realmente... É um case, saúde, é um case para
servir de referência de como a gente pode criar projetos que abracem todas as pontas. Mas chegou a hora da história que todo mundo estava curioso para saber, que é como vocês chegaram no Luciano Huck, como essa visibilidade realmente transformou o projeto a partir disso. A Júlia resolveu, né, escrever para o Luciano Huck, aí ela me contou. Aí eu não quis dar esperança, né? Falei para ela, que interessante, filha, legal. Aí ela falou assim, não, ele vai ler minha carta. Aí falou com tanta convicção que realmente eu vi que talvez poderia acontecer. Mas passou meses, né? Aí um dia o meu esposo estava trabalhando, aí ele foi, e o meu esposo trabalhava, né? Trabalha ainda, no escritório em cima, onde era o lacre. Aí ele chegou, lá tem uma escada, né? E a escada é estilo Santos Dumont. Aí, aquela do pé, assim, sabe? Aí ele bateu lá, o meu esposo foi atender, deu de cara com o Luciano Huck. Meu esposo quase infartou. Aí ele surpreendeu o meu esposo primeiro, lá, no trabalho dele. Aí meu esposo ficou muito surpreso e tudo, mostrou para ele a realidade nossa, né? Porque até o escritório do meu esposo vivia cheio de lacres, debaixo das mesas, tudo empilhado. E ele foi no galpão onde ficavam os lacres e surpreendeu, né? Com aquela quantidade de lacres que a gente tinha. Aí ele falou, eu quero conhecer a Júlia, mas antes disso eu vim pedir permissão para o pai. Aí o meu esposo, não, claro, vamos lá. Aí ele falou que ia surpreendê-la na escola, né? Aí chegou na escola, surpreendendo a Júlia, e nesse meio tempo ele buscou, né, me buscou em casa, o meu esposo, com a Yasmin, que é a minha filha pequena. Aí fomos para a escola, todo mundo. Chegamos lá, estava aquele alvoroço na escola, né? Aí fomos direto para a biblioteca. Foi um local que eles encontraram para conversar com a Júlia melhor. Mas nesse meio tempo, ele já tinha ido na sala da Júlia. A Júlia fala que ela estava tendo uma aula de português, aí, de repente, ele chegou. Foi aquela farra, né? Todo mundo surpreso. Aí a Júlia ficou muito feliz com a visita do Luciano Huck e ela escreveu pedindo cargo de carga. Mas ele falou para ela que ele não podia, né, atender o pedido dela, porque era uma simples iniciativa familiar. E que ele ia atender o pedido que ela tem na época, né, que ela teria na lista de espera, que era 20 cadeiras de rodas na lista de espera. E hoje nós temos 86, você acredita? Então, assim, ele atendeu, chegou um caminhão lá com 20 cadeiras e ela ficou muito feliz, porque a gente, né, fica triste quando a gente vê a lista de espera aumentando. E nesse processo, a gente fez algumas entregas com acompanhamento da equipe dele. Foi, assim, maravilhoso. A gente beneficiou várias pessoas que realmente estavam precisando muito de uma cadeira. Atendemos mais de 3 pessoas que não tinha cadeira nenhuma, assim, ficava direto na cama porque não tinha cadeira para tomar um sol. Nossa. E essa é a realidade hoje. E hoje mais agravada ainda pela pandemia, que as pessoas ficaram com as comorbidades em casa, sem o acompanhamento, e a comorbidade agravou para uma amputação de diabetes, agravou para pessoas obesas em casa. Hoje nós recebemos um grande número de pedidos de cadeiras de obeso. A gente está até querendo, né, fazer um projeto para atender essa lista, porque a cadeira de obeso ela custa 2, 3 vezes mais caro, né, do que uma cadeira normal. E tem pessoas com obesidade acima de 130 quilos com uma cadeira, precisando de uma cadeira.
E, assim, foi maravilhoso, né? O impacto que a entrevista do Luciano Huck gerou. Nós tivemos, durante a entrevista, ataque nas redes sociais, assim, de hack no site, mas resolvemos rapidamente. Mas foi muito bom a visibilidade, a divulgação do projeto, né? Nós associamos a mais empresas, a mais escolas que abraçou o projeto. E, assim, conseguimos doar mais cadeiras de rodas, né? Até hoje, nós já doamos 881 cadeiras de rodas, reciclamos 85 toneladas de lacres, tem mais 20 cadeiras de rodas chegando aí, consegui carona para elas ontem. Então, assim, a gente trabalha assim, com uma rede de pessoas do bem querendo ajudar. Aí a gente faz essa mobilização para conseguir o maior número de pessoas possíveis, né? De pedidos. E essa visita trouxe um alvoroço na vida social de vocês, né? Foi. A Júlia ter sido requisitada, assim, para tudo quanto é evento. Como é que foi isso? Como é que foi lidar com essa... Foi. No início foi uma loucura, né? A gente teve que conciliar várias entrevistas, vários convites, né? De participação em eventos, em palestras. Mas eu nunca sobrecarreguei a Júlia, sabe? Eu sempre procurei trabalhar dentro do limite, né? Agora, uma coisa que a Júlia também sempre gostou de fazer foi oficina de artes recicláveis. Nós fazemos essas ações em vários museus, várias estações ambientais, né? Em parques, em escolas. A gente desenvolve com as crianças, fazemos uma abordagem sobre a importância de reciclar, criando peças recicláveis. Nós criamos mandalas com cápsulas de café, mandalas com lacres, colares, pulseiras e tampinhas, aquelas tampinhas metálicas. E as crianças ficam apaixonadas, porque ela vê que o resíduo, o lixo, né, que as pessoas chamam de lixo, o resíduo pode ser criado inúmeras possibilidades de artes. A gente não precisa ter esse olhar para o resíduo. A gente pode ter esse olhar de que esse resíduo pode ser reutilizado e transformado. Perfeito. E quais lições nesse caminho, nessa jornada, vocês aprenderam juntos que transformou a sua relação com a Júlia? Como ficou a relação de vocês enquanto mãe e filha? Foi muito mais, né, fortalecido, mais próximo, né? Ela me ensinou várias coisas, né? Ela me ensinou a ter esse olhar mais com empatia, né, pelo próximo. Você falou da sua outra filha. Conta pra gente como é que é a composição familiar. Nós temos a Yasmin, né, com 12 anos hoje. A Júlia tem 19. E o meu esposo, né, ele inclusive é um grande ajudante do lacre, né? Ele inclusive faz o serviço mais difícil, né, que é carregar a coleta dos lacres hoje. Hoje nós temos vários pontos de coleta. Em Minas Gerais, nós temos 500 pontos, mas em todo o Brasil nós temos mais de 1.500 pontos. Logicamente que nós temos uma logística por estados, né? Aí, por exemplo, outros estados, a gente tem o apoio de uma transportadora que recebe esses lacres. E tem uma rede de voluntários nesses pontos que ajuda? Como é que funciona essa dinâmica? Nós temos hoje, né, várias empresas, escolas que apoiam o projeto. Em outros estados, nós temos o contrato de parceria. O parceiro que quer abraçar o projeto, ele é uma empresa, geralmente, ela abraça o projeto fazendo uma urna coletora com a identidade visual da campanha e inserindo a sua logomarca. Aí ela é inserida no nosso site. Hoje nós temos um site assim com bastante visibilidade, porque nós tivemos o patrocínio da Google.
E eles colocaram a gente em várias pesquisas, né, no Google Ads. Então, assim, eles nos fortaleceram e criaram o sistema de busca por CEP. Aí eles localizam o ponto de coleta mais próximo. E eles estão sempre nos dando suporte nesse site até hoje. Por quê? Fantástico. Nós temos um grande incentivador do projeto na Google. Nós temos um diretor que ele recebeu um estagiário lá, PCD. O João, né? Aí o João movimentou ele para esse olhar da pessoa com deficiência. Aí ele contou para ele, falou assim, nossa, Kate, eu tive tanta dificuldade de ter meu primeiro emprego porque eu tenho, né, a minha deficiência. Aí ele falou assim, sério, eu nunca imaginei que tivesse essa dificuldade para ter inclusão. Aí ele falou assim, vamos então ajudar algum projeto com o PCD? Aí eles fizeram a pesquisa, nos procuraram e a gente juntos estamos andando. Eles fazem algumas mentorias do projeto em termos de marketing, de comunicação, faz alguns apoios no site, né? Dá algumas informações que a gente pode melhorar e assim a gente vai fluindo. E o Kate e o João sempre nos apoiam. Legal, muito legal. E esse sistema de busca funcionou muito para a gente. E também nos ajuda com a questão da integração de lacres coletados nos estados. A gente tem um controle, uma gestão muito forte sobre essa quantidade, porque a gente quer beneficiar comunidades que doou esses lacres. Então, por exemplo, se eu recebi o equivalente a 20 cadeiras no estado da Bahia, vai 20 cadeiras atender o estado da Bahia. Perfeito. Aí, os pedidos chegam no site, eles são cadastrados no site. Aí, a gente começou a receber vários pedidos e teria que ter uma gestão muito acolhedora desses pedidos para nossas equipes de apoio dos outros estados. Aí, a Google desenvolveu um sistema lá no Forms, uma planilha assim, bem detalhada, e a gente vai classificando e dividindo isso para as assistentes sociais que acolhem esses pedidos, que é essa rede de apoio dos estados. Então, por exemplo, a gente faz a sindicância porque a gente recebe pedidos de pessoas que têm condições de comprar cadeiras de rodas. E nós temos uma preocupação também da cadeira de rodas ser a melhor, né? A melhor que atenda aquele quadro diagnóstico. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma cadeira adaptada, ela a nossa cadeira não atende. Mas nós podemos criar um mecanismo para esse pedido dessa pessoa chegar no lugar certo. Então, por esse motivo que hoje, além de todo o trabalho que a gente faz de reciclagem, de compra de cadeiras de rodas, nós também fazemos o acolhimento desses pedidos e desenvolvemos nessa rede de apoio para atender o pedido com maior facilidade e assertividade, né? Mas, pegando um gancho nessa sua fala, Ivete, sobre essa dificuldade da pessoa com deficiência de ter uma colocação no mercado, existem alguns mecanismos legais, né? A gente vê o tempo todo, muitas vezes, empresas que não conseguem preencher o quadro que é destinado para pessoas com deficiência. E fica sempre no ar essa história. Assim, o que está acontecendo? Existe mais vagas para essas pessoas? Por que elas não estão se colocando? Quais são as dificuldades que você percebe que pode, de alguma forma, esclarecer isso para a gente e para o nosso espectador? Eu acho que as empresas estão escolhendo o tipo de deficiência. Essa é a visão que nós temos, infelizmente. Às vezes, a empresa quer contratar um PCD, mas não prepara o ambiente de trabalho para receber um PCD.
ela tem que ter, né, uma rampa adequada, ela tem que ter todo o acolhimento para esse PCD ser incluído. E, às vezes, a gente ouve até das pessoas que estão procurando, né, atender essas vagas, qual tipo de deficiência a pessoa tem. Então, assim, Nossa. eu acho que as pessoas de RH têm que ter esse acolhimento, têm que ter essa visão e não procurar um tipo de deficiência para ser atendido, né? E principalmente as pessoas cegas, né? Deficiência visual, a gente ouve eles falarem, não, eu tenho que ter um software especial para colocar para essa pessoa. Eu acho que está precisando de realmente ter ambientes inclusivos na sociedade. Você vê a dificuldade de uma pessoa com deficiência andar por passeios, né? Os passeios hoje não estão preparados. Inclusive, às vezes, a pessoa até quer fazer aquele passeio, né? Só que ela não tem uma instrução. Vocês podem andar aqui em Belo Horizonte e ver vários passeios com a identidade visual, chegando numa árvore, chegando num sinal de trânsito, num poste. Ou a infraestrutura super deficiente, em que esses passeios, eles até acompanham a calçada inteira, por exemplo, mas existe uma irregularidade, um buraco, uma quebra daquele nivelamento. Então, não tem como a pessoa com deficiência... Isso. As raízes de árvores, né? Exatamente. Falta mesmo fiscalização, né? Assim, o poder público ele cria o mecanismo legal, mas ele não fiscaliza. E aí tem eventos absurdos, como você falou, de trilha para deficiente visual que dá num poste. É um negócio assim, absurdo. E até restaurantes, né? Você vê algumas pessoas deficiência, por exemplo, chegando num balcão e ter o balcão alto. Como que a pessoa vai chegar com uma cadeira de rodas e ela vai ser atendida por aquela pessoa? Até para mim, com 1,50 m, às vezes é sério, é difícil. Fica aqui, assim, é muito chato. Guichês, né, de caixa, eu acho que tem que ter esse olhar, né? Esse olhar que está faltando, com mais critério, né? Com mais cuidado, mais atenção à pessoa com deficiência. Fica aí o recado aos arquitetos, né? Pensar que as pessoas são diferentes, têm tamanhos diferentes, né? E você ia falar do prêmio Bom Exemplo. Exato. A Júlia recebeu o prêmio Bom Exemplo aos 9. E como foi essa emoção e como isso contribuiu para que o projeto ganhasse mais vitalidade? Foi incrível, né? O projeto deu muita visibilidade. Ela foi a primeira criança e a mais votada de todo o prêmio de Bom Exemplo, que comemorou recentemente 10 anos, né? E para ela foi maravilhoso ter participado. E, assim, a gente imaginou que ela iria ganhar, mas ela estava imaginando que tinha concorrentes muito fortes. Mas foi incrível a votação que ela teve. Foi, assim, muito boa a visibilidade. E a gente tem muito carinho pelo prêmio, né? A gente está lá guardadinho lá no lacre e todo mundo que chega quer ver o prêmio. Júlia, você não pôde estar aqui hoje, mas quero parabenizar e agradecer pela presença. E a Júlia tem a fala, quando ela recebeu o prêmio, que eu fiquei bastante impressionado, que mostra essa disposição para romper qualquer desafio, né? Ela fala com a repórter, nós vamos até a última cadeira. Inclusive, recentemente, um diretor de uma grande empresa perguntou para ela assim, mas você quer fazer o que com o Lacre do Bem? Você quer chegar até onde? Ela falou assim, eu quero chegar no mundo inteiro, as pessoas conscientizando que eles podem reciclar e conseguir doar uma cadeira.
Não que o lacre do bem esteja nesses outros países, mas que outros jovens, outras pessoas tenham iniciativa como ela, né? E não só para comprar cadeiras de rodas. Talvez a instituição precisa de outras coisas, né? Que pode ser, com a reciclagem, uma saída para conseguir atender os assistidos. Total. E voltando um pouquinho nessa história que a gente falou do poder público, como que o poder público se comporta, a gente vê que existe um mecanismo legal, mas não há fiscalização, não há investimento, né? Isso nas grandes cidades, de alguma forma, está acontecendo ainda timidamente, mas a gente vai em alguns lugares do interior, que isso é completamente desconsiderado. Isso não é pauta do poder público, a inclusão com pessoas com deficiência. O Lacre do Bem, de alguma forma, ele se envolve, ele é consultado, ele tem esse papel consultivo junto ao poder público para levar essas histórias, falar com o poder público. Como é que funciona isso? Nós temos grande dificuldade, né, de ter acesso ao poder público, né? E eu acho que o poder público está amarrado assim, em várias barreiras para o terceiro setor. Nós estamos assim, enfrentando já há algum tempo uma barreira grande, que é registrar o projeto Lacre do Bem no Conselho Municipal de Assistência Social. Por quê? Eles estão acostumados a ter no Conselho projetos como asilo, né? Casas de longa permanência, hospitais, e não estão preparados para outros tipos de projeto. Então, assim, a gente tem sempre uma barreira de leis mesmo, né? E, por exemplo, agora, a última vez que eu tentei o conselho, falaram que eu tinha que mudar o estatuto, porque eu trabalho com direito da pessoa com deficiência e realmente lá no estatuto não estava muito claro. Aí nós, com muita dificuldade, alteramos o estatuto, aí voltamos, né? Achando que a gente ia partir da estaca que paramos. Aí eles falaram, não, agora novamente você tem que retroceder, voltar do início. Então, assim, tudo é muito burocrático, tudo é muito difícil. Aí, como nós mudamos o estatuto, não tinham como eles pedir isso, aí eles pediram agora que a gente tem que registrar um assistente social com CLT. E nosso trabalho nós fazemos com voluntários e não temos recursos para ter essa despesa, né? Então, eu acho assim que o poder público tem que modernizar e entender caso a caso, né? Cada instituição. Nosso trabalho é sério e ele tem transparência. Então, eu acho que ao longo de 9 anos, 10 anos, nós já mostramos isso. Então, eu acho que não custa nada a gente estar no conselho, né? E por que a gente quer o conselho? Por quê? Porque várias empresas, no final do ano, nos procuram para repassar o imposto que é da lei do idoso, da lei da assistência social, né, da criança, do adolescente. Mas se eu não tiver o conselho de assistência social, eu não consigo estar nesses conselhos. Então, assim, aos poucos, eu estou sendo convidada para algumas ações no Ministério Público. E entrei recentemente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Mas a gente vê aquela dificuldade de, assim, você ser bem aceito, ser bem recebido, entendeu? Parece que o terceiro setor fechou um pouco o conselho com pessoas que já estão lá há muitos anos e não quer que outros do terceiro setor entrem. Então, fica aí o recado, tá? Prefeito, todo mundo envolvido aí no poder público, vamos olhar para outras instituições, outras causas, porque todo mundo precisa. E fica também esse recado, né? Não vamos colocar mais obstáculos, né? A pessoa com deficiência já tem tanto obstáculo, agora quem quer ajudar vai também ter que enfrentar esses obstáculos todos, né, gente? Vamos pensar um pouquinho.
Pois é. Ivete, um dos principais insumos, aliás, o principal insumo dessa ação, vem de uma das principais indústrias do mundo, que é a indústria de bebidas, poderosíssima. A gente tem exemplos de grandes empresas no Brasil que pertencem a grandes grupos. Como é essa relação, como você vê essa relação com a indústria e como você acredita que ela poderia ser mais participativa nesse tipo de ação? Assim, o sonho da Júlia, né, várias vezes, é ter o apoio dessas empresas, né, que fabricam produtos com a lata de alumínio. Ela já tentou, eu já tentei várias vezes ter acesso a essas empresas, né? Alô, Ambev. Ambev, todas, né, que possam nos ajudar. Seria maravilhoso, inclusive até com LD, né? Os leves defeitos das latas que pudessem ser doados. A gente já procurou, mas não teve retorno. Talvez não encontrou, né? Ou não chegou na pessoa certa, não foi o caminho certo e nem a hora, né? Então, a gente está sempre com a esperança de um dia ter este apoio. A Júlia, inclusive, sonha em falar assim, que a latinha de todos os latas de alumínio esteja lá. Ajude o lacre do bem, guarde seu lacre para o lacre do bem. Mas a gente não desiste. A gente está sempre com a esperança de que teremos um dia um olhar para isso. Mas nós já tivemos, a Júlia já participou de um convite, né, de um professor da Fundação Dom Cabral, com uma grande fabricante. Ela participou de um treinamento com todos os diretores e gerentes desta grande empresa. Eu não sei se pode falar o nome, né? Pode ficar à vontade. É a Heineken. Nós não temos patrocínio. Aí verdade. nós tivemos o convite de participar dessa ação. E a Júlia ficou numa sala na fundação, aguardando essas pessoas. E eram várias rodadas. Eles entravam e participavam de uma conversa com a Júlia. Aí, eles são fabricantes muito fortes, né? Lançaram de vidro, né? De vidro. Aí, a Júlia que fez a pergunta para eles, porque a Júlia, no final, ela falou sobre o lacre do bem, mas no final falou para eles: o que a Heineken vai fazer com tanta garrafa de vidro que vocês estão colocando no mercado? Aí esse diretor falou para ela: nossa, eu recebi um monte de tapa na cara aqui hoje. Porque primeiro você faz uma ação, né, grandiosa e ajuda tantas pessoas com deficiência com a reciclagem. E agora você me pergunta que o meu time não pensou nisso. Então, na época, eles estavam lançando. Eu acredito hoje que a Júlia foi um empurrãozinho aí para hoje eles serem o maior reciclador de vidro de quem fabrica no Brasil, né? A cerveja em vidro. Então, assim, essa pergunta, talvez ela não conseguiu, né, esse apoio deles para patrocinar o lacre do bem, mas ela deixou eles com um ar mais sustentável. Colaborou com certeza nessa pergunta. Fica aí o convite para todo mundo fazer uma força-tarefa, compartilhar esse episódio para que ele alcance outras empresas que sigam o exemplo da Heineken, né, de provocar mudanças e não só provocar mudanças, como apoiar o lacre do bem também. Com certeza. Esse encontro foi incrível, porque foi pessoas com deficiência, o tema, né, de diversidade, tinha pessoas trans, tinha o pessoal da PAC. Então, assim, foram vários temas muito importantes. Sobre a diversidade, né, em si, tinha pessoas com dificuldade de se locomover e de visão também. Então, assim, foi uma forma, né, que eles tiveram de pensar nessas pessoas. Eu acho que é um tema muito importante hoje, né, a diversidade, as pessoas terem esse olhar. A gente estava conversando antes de gravar e você estava falando de algumas histórias que são muito inspiradoras de gente que doa o lacre. Conta pra gente uma.
Nós temos assim várias histórias assim marcantes, né? Várias pessoas que ajudam o lacre. E uma história que cortou nosso coração foi de um senhor, morador aqui do Belvedere, aqui em Belo Horizonte. Ele já estava com um pouco de Alzheimer, né? Já estava no início. E ele tinha uma cuidadora. E ele estava muito deprimido, não queria mais tomar sol e fazer caminhada. E todo dia ela chamava, ele não queria mais. Aí um dia ele viu uma entrevista da Júlia. Aí ele ficou com aquilo no coração, né? Aí no outro dia ele pediu à cuidadora, eu vou fazer caminhada. Aí ele começou a fazer caminhada, mas todos os dias ele fazia caminhada, mais catava lacre no chão, na Lagoa Seca do Belvedere, do que caminhada. E a cuidadora não entendeu por que aquilo, né? Um senhor riquíssimo, com muitas posses, muitos imóveis e catando lacre. Mas ela deixou, né? Mas aí foi incomodando, porque a quantidade já estava muito crescente, né? E ela comentou com um dos filhos. Aí ele falou assim, mas deixa ele está catando lá, mas ele está fazendo a caminhada, tomando sol, deixa, né? Aí só que ele pedia a ela, eu quero ver a Júlia. E eles não entendiam quem era a Júlia. Aí um dia chegou uma neta dele do Espírito Santo, veio passar férias e ele comentou com essa neta. A neta começou a pesquisar. Aí ela falou, lacre, Júlia do lacre, eu vou pesquisar. E encontrou a Júlia. Mandou mensagem, aí falou, meu avô quer entregar os lacres, mas tem que ser só para você. Aí a gente marcou um encontro, ele foi lá em casa entregar os lacres, bem debilitado, assim, andando com dificuldade. Ele deu um abraço na Júlia, assim, emocionante. Aí ele falou para a Júlia, eu imaginei que eu já tinha tido tudo o que eu queria na vida e que eu era uma pessoa super, né, assim, bem de posses, de imóveis, já era muito bem financeiramente. Achei que eu já tinha de tudo. Mas o dia que eu te vi na TV, você me ensinou que eu não tinha nada, que eu nunca pensei em ajudar ninguém, e você me ensinou. E eu vi que eu não podia deixar você fazer isso sozinho. Aí eu te ajudei. Eu estou te entregando esses lacres aqui com a intenção de falar para você que o que você plantou no meu coração não vai ficar só dentro de mim. Eu vou ensinar outras pessoas também como você pensar no próximo. Então, aqueles lacres para a gente representou muito, porque representou que a minha filha plantou no coração de várias pessoas não só a vontade de juntar lacres, mas a vontade de pensar no próximo. Então, hoje, cada cadeira de rodas que a gente doa, a gente sabe que está dando uma nova esperança para a pessoa, está dando uma nova forma dela pensar que ela pode continuar vivendo, mesmo com a mobilidade reduzida. Então, assim, esse olhar para o próximo é maravilhoso. Às vezes a gente fica tão preocupado, né, em ter mais bens, ter mais posse, adquirir mais investimentos, mais dinheiro, mas às vezes o fazer pelo próximo nos dá tanta felicidade no nosso coração que vale mais do que qualquer investimento. Diz que quem ajuda é mais presenteado muitas vezes do que quem recebe, né? Ivete, todo episódio a gente escolhe uma frase, uma reflexão para nos inspirar, nos fazer pensar um mundo mais legal. E aí eu escolhi uma frase do José Saramago que diz assim: tentei não fazer nada na vida que envergonhasse a criança que fui. Aí eu te pergunto, quando você olha para essas duas crianças, a que existe em você e a criança que você trouxe para esse mundo, qual que é o seu sentimento? O sentimento é de, assim, a minha missão, né, de ser uma mãe que espalhou, né, amor e solidariedade ao mundo está sendo cumprida. Que o nosso propósito, a nossa missão aqui
está sendo bem cumprida. E espero que outras pessoas também façam o mesmo pelo próximo. O que a gente faz é muito pouco, né? Diante da quantidade de coisas que a gente pode fazer. Mas o pouquinho que a gente faz está transformando vidas, né? É isso aí. E então vocês estão vendo aí, né, gente? Então, histórias como essas não podem ficar só para a gente. Nós temos que compartilhar essas histórias, nós temos que fazer essas histórias chegar ao maior número de pessoas, para que isso vire um grande círculo virtuoso. Então, mais uma vez, quero te convidar para compartilhar, para curtir essa história do Lacre do Bem, e você vai dar o like do bem. Vamos apertar o botãozinho aí, vamos fazer essas histórias chegarem e se espalharem para o mundo todo. E agora temos também o nosso merchan social, que é aquele espaço para os nossos convidados falarem um pouco sobre seus projetos, o que está rolando, como que é possível ajudar, como se voluntariar. E eu já quero aproveitar, eu recebi o livro da Júlia, que é Lacre do Bem. Muito legal. Fiquei especialmente tocado, uma produção super bacana. Vou ler. Obrigado, Júlia. Obrigado, Ivete. E eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona para adquirir o livro, como que isso pode ajudar, como que as pessoas podem se voluntariar, como é que é isso. Dá o site, Instagram, depois a gente vai colocar na nossa arte, mas queria que você falasse para o nosso espectador. A compra do livro, né, pode ser feita pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp, lacredobem.org.br. Nas redes sociais, @lacredobem. Nós temos também a loja presencial, né, com vários produtos sustentáveis, que são feitos também com algumas pessoas com deficiência. Nós temos ecobag jeans feita com resíduo jeans, temos várias artes feitas sustentáveis. Fica na sede do Lacre do Bem, lá no bairro Glória, Rua João Ramalho, 21. Espero todos vocês, né, para que nos ajudem, sendo voluntário, fazendo a doação de algum pedido de cadeiras de rodas, porque na nossa lista hoje temos 82 pedidos. Por exemplo, você quer fazer um aniversário? Faça um aniversário presente do bem e doe, né, em vez de presentes, peça apoio ao projeto. E vocês podem, assim, juntos, conseguir atender mais pedidos. Ótimo. Lívia, as suas considerações. As minhas considerações hoje é só agradecer. O primeiro episódio que eu literalmente derramei lágrimas assim, com as histórias que eu ouvi aqui. Reforçar que, por favor, acompanhem o Lacre do Bem, acompanhe o Territórios Sociais, para que a gente possa ampliar o alcance da nossa voz, dessa voz importantíssima, e convidar você, empresa, indústria, voluntário, para participar dessa ação com a gente. É isso aí, vamos chegando ao final de mais um episódio do Territórios Sociais. Segue a gente no Instagram, no nosso canal. E um prazer, mais uma vez, trazer uma história inspiradora como essa. Obrigado, Ivete. Obrigado, Lívia. E obrigado a você que nos acompanhou. Um abraço. Eu que agradeço. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.